Vamos continuar então a parte 2 da aula How Stress Affects Your Brain, ok? Let's do it! Too much of it results in a loss of synaptic connections. Então, muito disso, ou muito do que foi mencionado no slide anterior, resulta in a loss of synaptic connections, em uma perda de conexões sinápticas between neurons, entre neurônios, and a shrinking of your prefrontal cortex, e um encolhimento, a shrinking, um encolhimento of your prefrontal cortex, do seu córtex pré-frontal. Esse slide também tem bastante informação técnica, mas vamos perceber qual é o vocabulário que realmente vai ser útil para você aprender para loss. Loss é o substantivo que equivale a perda. Por exemplo, I'm testing a new weight loss technique. Weight é peso, weight loss, perda de peso, technique, uma técnica. Então, uma técnica para a perda de peso. Então, I'm testing, eu estou testando uma nova técnica para a perda de peso. We are very sorry for your loss. Essa frase normalmente dizemos numa situação de perda pessoal ou de um falecimento de um ente querido de alguém. Então dizemos assim: I'm very sorry for your loss, ou we are very sorry for your loss. Nós sentimos muito pela sua perda. He was weak due to the loss of blood. Ele estava fraco, passado do verbo to be aqui, ele estava fraco devido à perda de sangue. Blood, sangue. Tom's diet resulted in weight loss. A dieta do Tom resultou em perda de peso. The company's losses were higher than expected. As perdas da empresa foram maiores que o esperado. The part of your brain that regulates behaviors, like concentration, decision making, judgment and social interaction. A parte do seu cérebro, the part of your brain that regulates behaviors, que regula comportamentos, like concentration, como concentração, decision making, tomada de decisão, judgment, julgamento, and social interaction, e interação social. Behavior é o substantivo que equivale a comportamento, e behave é o verbo comportar ou se comportar. His behavior was highly affected by the drugs. O comportamento dele foi altamente afetado pelas drogas. Please behave yourself. Seja bom, seja bonzinho ou se comporte. Decision making equivale a tomada de decisão. Decision making processes are never easy. Processos de tomada de decisão nunca são fáceis, or are never easy. The board of directors is responsible for the decision making process. O conselho diretor, the board of directors, o conselho diretor é responsável, is responsible for the decision making process, pelo processo de tomada de decisões. It also leads to fewer new brain cells being made in the hippocampus. Isso também leva, it also leads, então lead é levar, direcionar. Isso também leva to fewer new brain cells, a menos ou a diminuição de novas células cerebrais, tá? New brain cells, novas células cerebrais,
sendo feitas no hippocampus, no hipocampo, tá? Being made, sendo feitas no hipocampo. To lead to something, levar a algo ou direcionar para algum lugar. Consumerism can lead to increasing inflation. Consumismo pode levar a um aumento na inflação. Tourism can lead to the destruction of nature. Turismo pode levar à destruição da natureza. A diet poor in sugar can lead to weight loss. Uma dieta pobre em açúcar pode levar à perda de peso. Vimos esse loss, weight loss, no slide anterior, então ele aparece novamente aqui, ó. Can lead to weight loss, pode levar à perda de peso. This means chronic stress might make it harder for you to learn and remember things. Isso significa que estresse crônico pode make it harder. Tudo isso aqui, ó, make it harder, dificultar para você aprender e lembrar coisas. And also set a stage, e também criar um cenário, ó, set a stage, criar um cenário for more serious mental problems, para problemas mentais mais sérios, ó. More serious significa mais sérios, mais graves, é um adjetivo. Mental problems, o substantivo, tá? Problemas mentais mais sérios, como depressão, like depression, and eventually Alzheimer's disease. E por fim, Alzheimer's disease, a doença de Alzheimer. Might make something harder, pode dificultar algo. Por exemplo, todo esse chunk aqui na frase de baixo. A diet rich in fats and sugar, uma dieta rica em gorduras e açúcar, might make it harder for you, pode dificultar a sua perda de peso, tá? Constant trips to the shopping mall might make it harder for you to save money. Passeios constantes ao shopping, ó, constant or frequent trips to the shopping mall, podem dificultar, might make it harder for you, que você economize dinheiro, to save money, tá? Vamos mais uma vez então. Constant trips to the shopping mall or frequent trips to the shopping mall, passeios ou visitas constantes ou frequentes ao shopping mall, ao shopping center, might make it harder for you, podem dificultar para você economizar dinheiro, to save money. To set a stage, criar um cenário. Então, como nós vimos aqui, ó, it also set a stage for more serious mental problems. Então, o estresse crônico pode dificultar a sua aprendizagem, a sua habilidade de lembrar as coisas, e também cria um cenário, ó, set a stage, para problemas mentais mais sérios, ó. Criar um cenário, to set a stage. Eventually, parece eventualmente, mas não é. Essa palavra já apareceu nas aulas anteriores, significa no fim, por fim, em algum momento ou finalmente. Keep trying and eventually you will succeed. Continue tentando e em algum momento, ou no fim, ou finalmente, ou algum dia, você vai conseguir. Você terá sucesso. The effects of stress, os efeitos do estresse, may filter right down to your brain's DNA. Os efeitos do estresse podem ser filtrados diretamente para o DNA do seu cérebro. Ó. May filter right down to your brain's DNA. To filter, como um verbo, ele pode ser
filtrar, chegar, atingir ou permear. Nesse caso, é permear ou atingir. Right down to é incluindo ou inclusive. Então, o que temos aqui? Ó, os efeitos do estresse podem atingir, chegar ou permear, inclusive no DNA do seu cérebro. Amelie was dressed completely in black, right down to black lipstick and a black earring. A Amelie estava vestida, ó, was dressed, estava vestida completely in black, completamente de preto. Right down to black lipstick, desde o batom preto e os brincos pretos. Everyone from the CEO down to the admin assistants was questioned by the police. Todos, desde o CEO, que é o Chief Executive Officer ou o executivo da empresa, até os assistentes administrativos, foram questionados pela polícia. Ó. Was questioned by the police. Foram questionados pela polícia. An experiment showed that the amount of nurturing a mother rat provides its newborn baby plays a part and determines how that baby responds to stress later in life. Um experimento ou uma experiência mostrou que, showed that, the amount of nurturing a mother rat provides, então a quantidade de cuidados que uma mãe rato fornece ao seu bebê recém-nascido, ó, newborn baby é um bebê recém-nascido, plays a part, tem um papel e determina and determinate how that baby responds to stress later in life. Como aquele bebê responde ao estresse mais tarde na vida. Ó. Later in life, mais tarde na vida. The amount of nurturing, a quantidade de cuidados ou o nível de cuidados. Provide é igual a give, ou seja, prover, fornecer ou dar. To play a part equivale a ter um papel ou exercer um papel. Education plays an important part in the prosperity of a country. A educação tem um papel importante na prosperidade de um país. The pups of negligent moms. Os filhotes de mães negligentes. Lembrando que moms é uma forma informal de se referir a mother. Had the opposite outcome. Tiveram um resultado contrário. Outcome é resultado, or result. And so became more sensitive to stress throughout life. Então, os filhotes de mães negligentes tiveram um resultado oposto. E então se tornaram, ó, became, passado de become, se tornaram mais sensíveis ao stress durante a vida ou ao longo da vida. Outcome é o sinônimo de result, ou seja, é um resultado. To become more sensitive, se tornar mais sensível, mais emotivo, mais delicado. Overprotected children turn out to be the most sensitive. As crianças super protegidas acabam sendo, turn out to be, acabam sendo the most sensitive, as mais sensíveis, mais emotivas ou mais delicadas. Sensible confunde bastante em relação a sensitive. Eles não têm nada a ver, tá? Sensitive é sensível, emotivo, delicado. E sensible é sensato, prudente ou ajuizado. Por exemplo, Obama, this is my opinion, ok?
Obama is one of the most sensible people I know. O Obama é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Offering me your help was very sensible of you. Me oferecer a sua ajuda foi muito sensato da sua parte, ó. Sensible of you. Sensato da sua parte. These are considered epigenetic changes. Essas são consideradas mudanças epigenéticas. Meaning that, o que significa que they affect which genes are expressed. Elas afetam quais genes são expressos, without directly changing the genetic code, sem mudar diretamente o código genético. And these changes, e essas mudanças, can be reversed, podem ser revertidas, if the moms are swapped, se as mães forem trocadas. Swapped, trocadas, mudadas. To swap something, trocar algo. We swapped phone numbers. Nós trocamos números de telefone. We swapped houses. Nós trocamos de casa. No caso, ele ficou com a minha e eu fiquei com a dele ou dela. Aí existe um sistema de troca de casa para passar férias e se chama Holiday House Swapping. Se você quiser mais informações, é só entrar nesse site aqui, vou deixar o link aqui na apresentação. O que acontece? Você quer passar férias no Arizona e alguém que está lá quer passar férias aqui na sua cidade. Então, vocês simplesmente trocam passam um tempo na casa do outro e é um acerto feito sem nenhuma exigência de pagamento. É simplesmente um exchange or house swap, holiday house swap, uma troca de casas para passar as férias. É uma opção bem interessante para quem não quer gastar com aluguel nas férias e tem a sorte de encontrar alguém que queira ficar na sua casa e que disponibilize a casa dele lá do outro lado, em outra cidade, para você poder ficar. Vamos lá, continuando então com o texto aqui. But there is a surprising result. Mas há um resultado surpreendente. The epigenetic changes, as mudanças epigenéticas, caused by one single mother, causadas por uma única mãe, rato, were passed down to many generations of rats after her. Foram passados ou transmitidos para muitas gerações, ó. Were passed down, esse phrasal verb aqui equivale a ser passado ou ser transmitido. To many generations of rats after her, para muitas gerações de ratos depois dela. To be caused by something, ser causada ou ser causado por algo. Por exemplo, the increase in crime rates is caused by unemployment and recession. O aumento, increase or rise, que é um sinônimo de increase. O aumento nas taxas de criminalidade, the increase in crime rates, é causado por desemprego e recessão. To be passed down, ser transferido ou ser transmitido. My values and principles were passed down to me by my parents. Os meus valores e princípios foram transmitidos para mim pelos meus pais, ó. They were passed down to me, foram transmitidos para mim pelos meus pais, by my parents. In other words, the results of these actions were inheritable. Em outras palavras, os resultados dessas ações foram herdados. It's not all bad news, though.
Mas não são só más notícias, ó. O though aqui tem um papel de mas ou entretanto, tá? Então, entretanto ou porém ou mas não são só más notícias. To be inheritable, ser hereditário. Plants and animals have inheritable characteristics. Plantas e animais possuem características hereditárias. There are many ways to reverse what cortisol does to your stressed brain. The most powerful weapons are exercise and meditation. Então, há várias formas. There are many ways. Então, aqui pode ser o there are equivale a há ou existem muitas formas de reverter o que o cortisol faz com o seu cérebro estressado. A arma mais poderosa, ó, the most powerful weapons, são exercise and meditation, exercício e meditação. Deixa eu contar para você que quando eu li isso eu fiquei muito aliviada, porque quando eu soube que estresse por situações estressantes por períodos prolongados podem levar a depressão e Alzheimer, eu fiquei apavorada, porque eu passo por um momento estressante na minha vida. Então, quando eu li isso, ufa, me aliviei, fiquei assim, deu um suspiro de alívio, terminei, parei de gravar uma etapa da aula que eu estava gravando e corri para a academia. E realmente, quando você está estressado, ir para a academia, ir correr, caminhar, fazer um exercício ajuda muito a aliviar o seu estresse. Eu só não consegui meditar ainda. Essa é a próxima etapa. There are many ways to do something. Há muitas formas de se fazer algo. There are many ways to improve your English. Há muitas formas de melhorar o seu inglês. There aren't many effective ways to reduce your appetite. Agora é a forma negativa, tá? There aren't, não há ou não existem muitas formas eficazes, ó, many effective ways. Effective é o adjetivo, por isso que ele vem antes do substantivo ways. Muitas formas eficazes de reduzir o seu apetite. Which involves breathing deeply and being aware and focused on your surroundings. As quais envolvem respirar fundo e estar atento e focado nos seus arredores ou no que está ao seu redor. To be aware, estar consciente ou estar ciente de algo. Essa expressão apareceu lá no módulo 2, onde falamos sobre mindfulness. Your surroundings, o que te cerca, o que está ao seu redor. When meditating, try to keep focused on your surroundings. Quando meditar, tente permanecer focado nos seus arredores ou no que está ao seu redor. Both of these activities decrease your stress and increase the size of the hippocampus. Ambas atividades diminuem o seu estresse, ó, decrease your stress goes down, and increase, aumentam o tamanho do hippocampus. Dessa forma ou assim, melhorando a sua memória, improving your memory. That's good news, guys. To decrease something, reduzir, diminuir ou baixar. Gas price is decreasing after oil taxes were reduced. Então, o preço da gasolina está baixando depois que os impostos, ó, after oil taxes, depois que os impostos sobre petróleo were reduced, foram reduzidos. Increase é o oposto de decrease. Decrease é diminuir, reduzir. E increase é aumentar ou subir. E também temos o substantivo increase, que é aumento.
There has been an increase in the number of people interested in meditation. Então, houve ou há um aumento no número de pessoas interessadas em meditação. So, don't feel defeated by the pressures of daily life. Então, não se sinta derrotado pelas pressões da vida diária. Get in control of your stress. Tenha controle do seu estresse. Before it takes control of you. Antes que ele controle você. To be defeated. Ser derrotado. She was defeated several times, but she made a decision not to give up and kept trying. Ela foi derrotada muitas vezes, várias vezes, mas tomou a decisão, she made a decision, not to give up, de não desistir, and kept trying, e continuou tentando. The pressures of daily life, as pressões da vida diária. We need to deal with the pressures of daily life and persevere. Nós precisamos lidar com as pressões da vida diária e perseverar. Get in control of something. Ter controle sobre algo. Concluímos então mais uma aula do curso. Agora temos o passo a passo tradicional que você já conhece, revisar as frases no vocab, assistir o vídeo estudado várias vezes, não a videoaula, mas o vídeo que foi estudado na videoaula. A videoaula você decide quantas vezes vai assistir, mas eu recomendo que 2 ou 3 vezes seja suficiente, tá? Depois que você fez isso, faça esse passo a passo, lembre de repeti-lo várias vezes, porque é isso que vai garantir que você domine o vocabulário e você entenda 100% desse vídeo quando você for assisti-lo novamente. Acompanhe a transcrição em inglês e português, que está nos materiais de apoio, para te ajudar a se familiarizar ainda mais com o conteúdo do vídeo que foi estudado nessa videoaula. Depois, aplique a técnica da imitação com o vídeo. Depois, escreva as frases do vídeo. E, finalmente, crie as suas próprias frases e envie para mim para correção. Quando você recebê-las corrigidas, coloque as frases no seu vocab. E um lembrete adicional, salve o áudio, que está ali nos materiais de apoio, salve no seu celular e escute-o várias vezes no seu dia a dia. Quanto mais você escutar, mais você vai ajudar o seu cérebro a melhorar a compreensão e levar essas informações todas para sua memória de longo prazo, juntamente com a revisão das frases no vocab. É dessas duas formas que você vai conseguir ter um aproveitamento máximo do vocabulário estudado nessa videoaula, ok? Muito obrigada por ficar comigo até o final de mais essa aula. Thanks for being here with me. Have a wonderful day. Tenha um dia maravilhoso e nos vemos na próxima aula.